O tema de hoje para o agronegócio é a atualização do sistema Consecana. Manuel, vamos falar um pouquinho do sistema, como está hoje? Pois não. Esse sistema foi adotado pelo setor sucroalcooleiro a partir da safra de 1998, substituindo então o sistema antigo. Até 98 o governo, através da legislação, regulava preço de cana, preço de álcool, e a partir daí então foi tudo liberado e nós substituímos o antigo sistema de pagamento de cana por qualidade por esse sistema. É um sistema que leva em conta não só a qualidade da cana, mas também os preços do açúcar, do álcool no mercado externo, mercado interno, a curva de velocidade de comercialização dos produtos e o próprio mix de produção da indústria, porque cada uma produz quantidades diferentes de açúcar, álcool, mercado interno e mercado externo. Então é um sistema onde fundamentalmente nós temos que definir a participação da matéria-prima no custo de produção do açúcar e álcool. Nós estamos já com o sistema ele prevê que a cada 5 anos seja feita uma revisão e, se intervalos mais curtos também for necessário, a gente deve fazer para manter o sistema de uma forma equilibrada, remunerando cada parte de acordo com o investimento realizado por elas. E o que a gente vem notando é que nos últimos anos houve uma elevação muito acentuada do custo de produção, função aí da elevação dos preços de petróleo, da elevação dos preços do aço. Hoje também, com o dólar no patamar que está influenciando significativamente o valor do produto exportado. Então, essa somatória toda, mais os ganhos tecnológicos que a indústria auferiu ao longo desse tempo todo, os ganhos também na parte agrícola, que foram expressivos. Então, tudo isso fez com que, a partir de uns anos para cá, esse sistema já não está remunerando o fornecedor devidamente. Isso porque, vamos dizer assim, esse percentual que nós temos que definir do quanto a matéria-prima tem que receber em relação ao custo do açúcar e álcool, ele certamente tem defasagens. É um momento muito bom para o setor, onde nós estamos assistindo as indústrias se multiplicarem, os mesmos grupos, não são novos empreendedores, são os mesmos industriais que estão crescendo, construindo alguns outros 2, 3, 4 unidades a mais. A região de Araçatuba é uma extensão do que acontece em Cetuzinho. É isso, toda a região noroeste do estado, certamente ali é que vai ter o maior número de novas unidades industriais, mas são os mesmos industriais já existentes. E também os estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais também são áreas onde o setor vai crescer bastante. E é estranho que num momento como esse, onde tudo vai indo tão bem para o setor como um todo, os fornecedores mal conseguem pagar a conta ou não pagam conta. Quer dizer, então, o que está se recebendo hoje e da forma como se recebe, nós não estamos conseguindo. Então, de uma forma legítima, o Consecana entendeu que era hora de fazer essa revisão. E nós nos propusemos a fazer, cada parte fazendo o seu trabalho. Foi dado um prazo para 31 de julho, isso está pronto, mas nós não conseguimos, os trabalhos estiveram prontos, mas nós chegamos num impasse na negociação. Então, hoje, nós entendemos que temos que contratar uma nova empresa que vai avaliar os critérios adotados por um trabalho e outro e nos ajudar a resolver esse impasse que nós estamos vivenciando. Não estamos assim numa situação confortável, porque sabemos que somos economicamente um elo bem mais fraco. O fornecedor representa hoje 25% da cana esmagada no estado de São Paulo, mas somos cerca de 13 mil produtores. Nós reunimos 23 associações de fornecedores de cana no estado.
Já foi dito aqui, a grande maioria, 92% desses produtores entregam menos do que 10 mil toneladas de cana na usina, então são pequenos produtores. E o setor sucroalcooleiro, ele hoje tem uma mesma característica de quase todos os setores, eu acredito, que é a da concentração de renda. Quer dizer, o poderio econômico, ele de alguma maneira, ele age, né, e vai tirando o pessoal do caminho. Então, os fornecedores, não suportando o ônus do custo de produção, eles estão arrendando terra, vendendo terra, e com isso não é o que nós queremos. Quer dizer, o setor, enquanto o governo esteve junto, a legislação prevalecia e os fornecedores eram contemplados por força da lei com 50% até 60% das canas que eram esmagadas em cada unidade industrial. Então, isso era muito bom, e esses fornecedores que aí estão, eles vêm desse tempo, né? Porque distribuía bem a renda. Mas o industrial ganhava, né? O fornecedor ganhava, mas havia uma distribuição de renda. E acho que isso precisa acontecer. Mas não é o que nós estamos vendo. E não é só o nosso setor. Qualquer segmento que você buscar, você vê que ele está concentrando fortemente. E nós estamos assustados e preocupados com essa falta de possibilidade de o setor viver no momento que está, uma expectativa muito grande pela frente em termos de crescimento, e nós não podemos acompanhar isso, né? Nem os produtores rurais das novas regiões, que preferem, pelo valor que lhes é oferecido, arrendar a terra do que plantar cana. Quando você faz a conta, não, é melhor eu receber o arrendamento do que tocar minha terra. O que não é um negócio completamente estapafúrdio, né? Deixa os produtores vulneráveis, né? Sem estímulo, então, e outra, né? O que essa legião de produtores vai fazer na cidade? A vida inteira, ou fazendo pecuária, ou grãos, alguma coisa assim, de repente se vê na cidade recebendo um pagamento lá por mês. Então, a pergunta seria, bom, mas por que ele não planta cana? A razão principal é essa, porque a cana hoje não está remunerando alguma coisa que justifique você estar plantando cana e, ao mesmo tempo, tendo o arrendamento como referência para você ter uma receita maior na sua propriedade. Essa questão, ela acaba, de certa forma, influenciando na negociação. Então, nós tentamos sentar à mesa, discutir os trabalhos, né? E sequer isso foi possível, porque nos é imposto ou aceita o nosso trabalho, né? Ou então não vamos sair do lugar. Mas deixa eu te perguntar, os fornecedores de cana, eles têm noção da importância de negociar enquanto um bloco? Existe essa união por parte dos produtores? É um pouco difícil isso. Eu diria para você que hoje isso é complicado, porque ao longo do tempo, o que está acontecendo? Em função de não estar conseguindo remunerar o custo de produção da sua cana, o fornecedor, devagarinho, ele foi passando o serviço para as usinas. Quer dizer, via de regra, eles se recusam a pagar mais, se recusam a fazer um reajuste que nós entendemos teria que ser mais justo nessa época, maior do que eles estão propondo, mas, ao mesmo tempo, eles estão fazendo negócios paralelos com os fornecedores, pagando mais, subsidiando o corte, carregamento e transporte. Um oferece adubo, o outro dá X reais a mais por tonelada de cana, o outro dá 5 quilos de ATR a mais. Quer dizer, eles fazem uma série de negócios para oferecer para o produtor, mas desde que não seja efetivar um pagamento. E nós gostaríamos de ter uma remuneração pela cana que nos proporcionasse uma vida mais digna para todos. Quer dizer, eu pego meu dinheiro e faço o que eu quero com ele. Então, do jeito que está hoje, eu fico devendo o favor para a usina. E eles têm um maior controle sobre a quase que está faltando nos oferecer vale transporte e cesta básica daqui a pouco. Então, não é por aí, né? Quer dizer, a cana precisa ter uma remuneração que seja adequada. Agora, custo de produção, não é isso que nós estamos buscando. Eu sei que, como nós estamos num negócio assim que é até muito bom para o setor industrial, quando a gente fala isso, qualquer segmento gostaria de ter um sistema como esse. Quer dizer, o preço da cana, ele flutua de acordo com o preço, fundamentalmente com o preço de mercado de açúcar e álcool. A qualidade, a curva de maturação, o mix também tem um peso, mas fundamentalmente é o preço que influencia. De tal forma que sempre que o preço sobe,
do açúcar e álcool, o preço da cana sobe. Quando o preço do açúcar cai, o preço da cana cai também. A margem é sempre mantida. Isso é um negócio excepcional para a usina. O preço para o produtor cresce na mesma intensidade em que se cresce o preço do álcool e do açúcar? Veja bem, dentro na mesma proporção? Da forma como está o sistema, ele é paramétrico, ele cresce. Só que nós recebemos isso de uma maneira diferente, quer dizer, a usina vende pontual, ela pode vender safra antecipada, né, como muitas fazem normalmente, e nós vamos recebendo no mês a mês um adiantamento que vai ser corrigido depois em novembro, depois ainda sobra um saldo para janeiro, fevereiro, março. Mas tudo isso foi desenhado e aceito, e se o sistema estiver equilibrado, né, hoje nós estamos recebendo praticamente pela cana 59%, né, 58%, 59% do correspondente do açúcar e do álcool. Quer dizer, é esse percentual que nós precisamos subir. Né? A maioria dos países isso já é maior, só que o trabalho deles mostra uma melhoria insignificante. O nosso mostrou um resultado maior. Elencamos todos os pontos divergentes, mas não conseguimos discutir os pontos divergentes. E aí nós estamos contratando essa empresa, veja bem, não é uma empresa para ser árbitro, não. É uma empresa que vai agir como uma facilitadora. Ela vai analisar os dois trabalhos, ver se os critérios estão adequados e, em função disso, nós vamos tentar ver se evolui um pouco nessa negociação. Mas para a gente ter uma noção, desde que o sistema era controlado pelo governo e agora, qual é a diferença de percentual? Quantos produtores perderam? Não, é diferente, porque enquanto o governo estava junto, ele dava o preço do açúcar e do álcool, né? E também comercializava os produtos. A liberação dos preços ocorreu primeiro para o açúcar, acho que em 96, depois para o álcool anidro, e em 99 para o hidratado e para a cana. Então foi um negócio que veio meio gradativo. Mas até lá, os preços que eu recebia pela cana e que o industrial recebia pelo álcool, eram preços controlados pelo governo. Quer dizer, o governo contratava Getúlio Vargas e levantava o custo de produção e determinava, olha, o açúcar tem que valer tanto, o álcool tanto e a cana tanto. E isso era cumprido. Quer dizer, muitas vezes o governo, por ação política, ele não dava o preço da Getúlio Vargas, um pouco menos. Né? Mas tinha correção de inflação, tinha uma série de coisas que equilibravam bem o sistema, de forma que os produtores sobreviviam bem e os industriais também. Né? Todo mundo estava confortável, porque se em alguma coisa aí o preço do açúcar no mercado internacional desse alguma zebra, quem ia bancar era o governo. Né? Nós tínhamos assegurado o custo de produção. Hoje não, foi para o livre mercado, né? E tanto é que nós montamos um sistema baseado no mercado. Certo. Tá? Mas é preciso que essa relação aí do custo da cana, açúcar e álcool esteja bem equilibrada. Senão é o que acontece agora. Só quando o preço, digamos, explode, é que nós conseguimos ter uma remuneração suficiente, adequada. Quando o preço está em condições normal, nós não remuneramos, e se o preço cai, pior ainda. Mas, Manuel, a gente agradece muito sua presença, essa posição de vocês é muito importante, a gente está conscientizando o setor para trabalhar em bloco também, né? Nós gostaríamos que você retornasse já com os resultados dessa negociação. Eu espero que sim, em breve. Bom, nós vamos para um intervalo e voltamos com Palavra Livre. Até já. A carga tributária brasileira está entre as mais altas do mundo. Quase metade de tudo que a sociedade produz vai para os impostos. Não há economia que sobreviva com um peso tão grande. Ao invés de riquezas, o excesso de impostos está produzindo mesmo desemprego e violência. O Brasil não aguenta mais. Entre você também nessa luta contra a pesada carga tributária. Vamos construir um Brasil melhor. Carga tributária. Chega de abuso.
que temos novidade para você aqui na tela da Record. Aguardem! Todos os dias, a Cana-Oeste reafirma cada um de seus compromissos. Compromisso com a saúde, compromisso com a lavoura, compromisso com a informação, compromisso com os resultados. A cada nova safra, o produtor rural precisa reafirmar um único compromisso, o de contribuir corretamente. Declare toda a sua produção e cuide da sua associação para que ela continue cuidando de você. Este é o nosso compromisso. Cana-Oeste, cuidando da cana, cuidando da gente. Palavra Livre retorna com o tema ética. Nós estamos no olho do furacão e vale a pena relembrar os conceitos de ética. Nós temos nesse bloco como convidados Orlando Maluf, da OAB Federal, Saulo Gomes, jornalista, e o nosso advogado e vice-prefeito, Paulo Pastore. Sejam todos muito bem-vindos, né? Mas a OAB tem um papel muito importante na preservação da ética no Brasil. E tem sido assim nos últimos anos. De fato. E é uma entidade que é aceita pela sociedade brasileira de uma forma gradativa desde a sua criação, desde há 70 anos atrás, quando a OAB foi criada praticamente, e que passou por várias situações políticas difíceis do país, passou pelas lideranças da advocacia que sempre pontuaram também na política nacional, não é? E a ética é uma das estruturas básicas da advocacia. Por isso que a OAB se funda primordialmente na ética e no direito das prerrogativas do profissional. Então, realmente é uma questão importante e a ética extravasa aí também o exercício profissional do advogado. Né? Quando se fala de ética, só terminar, ou só nessa primeira intervenção, se me permite, quando se fala de ética, se fala de comportamento humano. Então, não é só no que diz respeito à profissão do advogado. Por isso que a OAB realmente tem pautado por uma participação relevante nas questões de ética. Os episódios atuais, eu acho que me reporta, né, doutor Pastore e doutor Orlando, ao episódio político mais conturbado dos últimos 20 anos, que foi o episódio Collor, né? E a OAB desenvolveu, no caso do impeachment do Collor, o mais importante papel, que foi o doutor Lavaner, hoje presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, quem assinou com o Barbosa Lima Sobrinho o pedido de impeachment de Collor. A OAB, hoje, através aqui do seu representante legítimo, já encontra na situação atual algum elemento que os credenciasse a pensar nisso também, ou é coisa ainda para outras pessoas? Tecnicamente, existe quem admita que já haja condições técnicas para que haja o pedido de impeachment. E o pedido não é feito por uma entidade, o pedido é feito por um cidadão brasileiro. Qualquer cidadão em tese pode fazer esse pedido. Qualquer cidadão brasileiro. O doutor Lavaner era o presidente da OAB, seção de Alagoas, o que representava, ele era o presidente da OAB, mas ele fez em nome próprio esse pedido. Exato. E o presidente da ABI também na ocasião assim o fez. Existem essas condições técnicas, segundo alguns juristas, alguns advogados. Né? E, por outro lado, existe a questão política que não pode ser dissociada. Né? Existe a questão política que o processo de impeachment, ele nunca deixa de ser político. Por quê? Porque você interfere diretamente na vontade de uma população. Se a vontade da população for eleger o atual presidente, ou na época o presidente Collor, há que se pensar e se ponderar, tanto daquela oportunidade como nessa, se existem condições também políticas, além das técnicas jurídicas, para que haja essa se a vontade iniciativa. Da população mudou. Exatamente. Esses fatos fizeram com que ela fosse alterada. Exatamente. Isso não quer dizer que se fique somente ao sabor do chamado clamor público, não. Mas que ele deve ser considerado, deve. Na verdade, o que estão buscando é uma consistência maior no aspecto investigativo de tudo que está sendo apurado, para ter uma consistência maior, se vier a ser impetrado por quem quer que seja, né, um pedido de impeachment do presidente da República, ter uma segurança de que não vai haver, como está ocorrendo nesses últimos dias, ainda dentro do processo de votação para a cassação de alguns deputados,
uma incerteza de que o processo tenha uma segurança maior para resultar naquilo que é a expectativa da população e a expectativa do próprio Congresso Nacional. Né? A gente está acompanhando isso esses dias. E o que se pode perceber claramente é isso. A certeza do encaminhamento do impeachment é pelo aspecto de que tem uma segurança maior no encaminhamento. E não um simples trabalho, falar, vamos requerer, vamos fazer um trabalho a nível de divulgação, porque o momento político assim posiciona, assim facilita. Não, não é questão de facilitar. Nós estamos brincando com a administração de um país, de um grande país, um país que já está fugindo da condição de terceiro mundo. E a gente, eu acho muito bonito a posição da população, que todo mundo está chocado, mas as pessoas estão pensando primeiramente na estabilidade do país. Mas, né? Anitta, eu até, se me permite, sobre exatamente nessa esteira, eu queria lembrar que nós devemos realmente ter orgulho do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro passou por um processo de impeachment aqui, muito bem lembrado pelo Saulo, e todas as instituições foram rigorosamente preservadas. Não é qualquer país, sequer de primeiro mundo, que você poderia dizer que ocorreria uma esta maturidade passagem. muito grande. E o Brasil da já população. mostrou que, não obstante todas as suas mazelas que vêm de diversas origens, mas a maturidade do povo, ela tem sido demonstrada e nós confiamos, eu particularmente confio demais no povo brasileiro, no discernimento do povo brasileiro para fazer isso, se for o caso, numa hora adequada. Talvez nós estejamos vivendo no atual momento, e já pensando em processo político do próximo ano, o maior momento de maturidade do povo. Eu acho que agora a maturidade, né, de decisão política da população é agora que está sendo marcada. Acho que de todas as épocas, talvez esse seja o momento que vai mais marcar. Né? Porque quem assumiu foi um homem popular. Né? Foi uma pessoa que veio de origens, né, bem popular para chegar onde chegou e com uma estrutura partidária forte, muito forte. Com credibilidade até, em que o povo confiou e chegou onde chegou. Mas agora essa demonstração clara pode, para nós todos, ficar num momento onde o povo agora realmente amadureceu a ideia do exercício político dele nesse instante. Tanto que em outros momentos o jovem não votava, era 18 anos acima, hoje 16 anos vota. E veja a faixa etária hoje da população de eleitores dos 16 aos 18 anos. Cresceu muito. E esses mesmos jovens hoje também já não estão tão presentes mais às ruas como estavam num outro momento passado, como os chamados cara-pintados, né? E foi uma parcela desses que se apresentaram agora. Então é por quê? Por conta também de uma maturidade destes mesmos jovens daquela época e dos jovens de hoje, que observaram isso nos seus familiares, observaram isso na vivência do dia a dia, nas escolas, na política, né? no Estado Democrático de Direito, que mostra o seu direito, o seu dever de respeitar e também cumprir. Mas deixa eu perguntar uma coisa. A gente está ouvindo impossibilidade de cassação de 18 pessoas, né? Mas dizem que existem elementos, né, para comprometimento de 80 deputados. Ou seja, alguma dessas pessoas, independente de cassação ou não cassação, elas cometeram alguns crimes, né? E para que haja uma punição desses crimes, o Ministério Público precisa ser provocado por um cidadão? É isso? Alguém precisa denunciar ou ele não... Não necessariamente. Neste caso, o Ministério Público já toma ciência por qualquer meio de comunicação. Não é necessária essa provocação? Não, uma provocação específica, talvez não. Mas por quê? Porque trata-se de um fato notório, ou um fato bem divulgado. Basta ter uma notícia veiculada na imprensa que a população tome conhecimento, para o Ministério Público obrigatoriamente tomar conhecimento de uma possível infração e, segundo a sua convicção do Ministério Público, deve ser apurada ou não. É obrigação do Ministério Público a fiscalização do cumprimento da lei. Então, se houver alguma possibilidade de descumprimento da lei, é que por qualquer motivo... Então, independente de cassação ou não, essas pessoas estarão respondendo por possíveis crimes? Deveriam, pelo menos. Se houver, pelo menos, indícios realmente fortes que autorizem o início dos processos ou dos inquéritos respectivos. Tudo isso fica num patamar, eu sei onde... Até elogiável a forma que você quer objetivamente chegar numa situação daquilo que o povo quer esclarecer, elucidar tudo isso que está acontecendo. Mas precisa haver, ao mesmo tempo que a firmeza no propósito de esclarecer tudo, precisa haver cautela, porque você não pode acusar ninguém
condenar prematuramente ninguém, que é um princípio básico da presunção de inocência, é o princípio básico da Constituição. E os princípios constitucionais têm sido observados no Brasil. E aí isso é o que torna a nossa Constituição, embora criticada, muitas vezes, não obstante com mais de 40 emendas já, mas é uma Constituição que visa primordialmente a situação dos direitos e garantias individuais. Isto posto, não existe nenhum óbice que se investigue, desde que com a necessária cautela e competência dos órgãos responsáveis. Né? Maria Rita, veja bem, a amplitude desse tema e o assunto que vive o momento, como você abriu o programa dizendo que nós estamos no olho do furacão, é bem maior, porque, na verdade, nós não estamos vivendo só essa situação do país como um todo em relação ao que está acontecendo com esse número de pessoas, de deputados que você está dando um exemplo de que 80 deputados poderão ser penalizados, poderão ser cassados, né? Mas, na verdade, essa situação ela tem uma amplitude muito maior, porque ela foge só do aspecto desses 80 deputados. Até porque começa o problema em relação a uma comissão de ética dentro da própria Casa Legislativa e vai repercutir lá fora. Né? É o mesmo exemplo que nós temos de uma empresa. Né? Nós estamos vendo uma situação, se um membro de uma empresa cria uma situação de dificuldade para ela, que pode até levá-la a uma falência, é a empresa como um todo que tem o prejuízo, é o nome que sofre o prejuízo. O país está sofrendo um prejuízo como um todo do ocorrido. E nesse caso aí, quem perde com tudo isso não são só os deputados de alguns partidos diferenciados, mas hoje nós já podemos também ouvir e ver o que está acontecendo de tal forma que partidos políticos poderão ter seus registros cassados. Esses partidos poderão estar extintos no país. Essa é a verdade. O que está fragmentando aí agora todo é exatamente a possibilidade de extinção de algumas siglas partidárias no país e surgimento de outras entre os próprios membros desses partidos que aí estão. Essa é a verdade. O que é bom para o regime democrático. Não resta dúvida. O Estado democrático de direito. Eu acho que quer dizer, aquilo que realmente não corresponde aos anseios, houve até descumprimento, deslealdade com quem elegeu, que é a prefeitura, que são os eleitos, é uma deslealdade para quem? Para a população que os guindou a representantes do legislativo, no executivo, em qualquer cargo. Né? Então aí eu acho que é benéfico, é saneador essa extinção de partidos e surgimento de novos, é como um saneamento, uma limpeza. E eu acho que a gente observa coisas que são assim, novas para a gente, como próprias lideranças voltando atrás em algumas atitudes por conta da opinião pública, né? Então, assim, a opinião pública começa a ser considerada no Brasil. Isso é uma coisa nova. Peso, realmente. A respeitabilidade, a credibilidade daquilo que vem da opinião pública começa a ter respeito por parte do administrador público, por parte do político, da classe política como um todo. E jamais vai deixar de ser esquecido. Né? Exatamente nessa linha, tem que se destacar, o papel da imprensa responsável. E em 3 meses, a imprensa realmente, principalmente as grandes revistas e jornais, notoriamente de um peso, de uma responsabilidade reconhecida mundialmente, a imprensa trouxe a lume uma série de fatos que a população brasileira realmente sobre eles está refletindo e começa agora deles tomar conhecimento mais profundo e exigir as investigações pertinentes. A vantagem que é uma imprensa responsável, né, doutor Pastore, nesse momento. Exatamente. Nesse momento. Faltava isso. Eu, veterano, meio, reclamava muito de momentos de irresponsabilidade de alguns colegas, de alguns programas. Isso, felizmente, está desaparecendo no nosso cenário, no campo jornalístico, dando passagem exatamente a esse tipo de imprensa necessária e oportuna ao país. Né? Nessa dúvida, eu até acho que os meios de comunicação hoje, até porque no passado nós estávamos com os meios de comunicação um pouco mais restritos. Né? Hoje você tem veículos de comunicação de algo novo que no passado não tinha.
A internet é o maior veículo de comunicação que existe. Você tem notícia, né, de momento, né? Quer dizer, a notícia a toda hora, a notícia a todo minuto, quer dizer, isso é muito importante. Numa residência que às vezes tinha apenas um aparelho de televisão e tinham jovens, não tinha isso. Hoje o jovem estuda e acompanha o noticiário, opina. E é aí, voltando àquele assunto originário, que mais se faz presente a necessidade da ética. A ética jornalística, a ética de quem perfire, a ética de quem investiga. Então aí, é aí que esse ponto, e tão importante que está se tornando essa comunicação que você se referiu, mais necessário para a população que seja protegida por um comportamento ético que deve ser realmente pleno. Bom, nós vamos para um intervalo e no próximo bloco nós tratamos do sentido filosófico da ética, em alguns instantes. Todos os dias, a Canoeste reafirma cada